dúvida se ele entendeu alguma coisa? Ou pior, teve a sensação de que ele entendeu e escolheu te ignorar? A verdade é que os gatos se comunicam o tempo todo, só que do jeito deles. E se a gente quer criar uma relação mais próxima, mais respeitosa e mais harmoniosa com esses felinos incríveis, o primeiro passo é aprender a falar a língua deles. Neste vídeo você vai descobrir como conversar com seu gato de forma mais eficaz. Vamos falar sobre tom de voz, linguagem corporal, palavras que funcionam e, principalmente, sobre respeito. Porque entender o seu gato não é só uma questão de convivência, é uma forma de fortalecer o vínculo entre vocês. Mas antes de falarmos sobre qual é a forma correta de conversar com seu gato, vamos explicar como ele conversa com você. Venha conosco! Entendendo a comunicação felina. Você pode até não perceber, mas seu gato está se comunicando com você o tempo todo. Mesmo quando está quieto, deitado no canto da sala, ele está dizendo alguma coisa. A diferença é que ele não usa palavras. Ele usa o corpo, os olhos, o rabo e, claro, os sons. Um gato deitado de barriga para cima, com o corpo solto, está dizendo que confia em você. Já um gato encolhido, com as orelhas para trás e o corpo tenso, está desconfiado ou desconfortável. O rabo também fala muito. Quando está ereto, com a pontinha levemente curvada, é sinal de que ele está feliz em te ver. Se estiver balançando rápido de um lado para o outro, pode ser irritação ou alerta. E se estiver escondido entre as pernas, é medo. Os olhos são outro canal importante. Se o seu gato piscar devagar para você, isso é um gesto de carinho. É como se ele dissesse: está tudo bem, eu confio em você. E se você piscar de volta, está respondendo na mesma linguagem. Mas cuidado com olhar fixo demais. Entre gatos, isso pode ser interpretado como ameaça. E eles podem entender da mesma forma vindo de você. E os sons? Os miados são na maioria das vezes direcionados aos humanos. Gatos quase não miam entre si depois de adultos. Cada gato desenvolve um jeito próprio de se comunicar com o tutor. Tem o miado da fome, o da saudade, o da reclamação. E o ronronar, que muita gente acha que é sempre sinal de felicidade, também pode ser uma forma de se acalmar em momentos de estresse. Ou seja, antes de tentar conversar com seu gato, é importante aprender a escutar. Observar os sinais que ele já está te dando. Porque a comunicação com o gato começa no silêncio. Mas o jeito como você fala com seu gato faz toda a diferença. O tom da sua voz é um dos principais elementos que ele usa para entender o que está acontecendo e como deve reagir. Afinal, seu tom de voz é uma das primeiras coisas que ele aprende a reconhecer. E ele associa esse tom às experiências que tem com você. Gatos são extremamente sensíveis a sons. Eles percebem variações sutis de entonação, volume e ritmo. Se você fala com calma, de forma constante, ele entende que está tudo bem. Isso transmite segurança. Agora, se você grita, usa um tom agudo ou fala de forma imprevisível, ele pode se assustar ou simplesmente te ignorar. Mesmo que você esteja apenas brincando, se o tom for exagerado, ele pode se afastar ou ficar alerta. Por isso, quando for falar com seu gato, pense no tom como uma ponte entre vocês. Use uma voz suave, quase como se estivesse falando com um bebê, mas sem infantilizar. O importante é manter a consistência. Ao usar palavras de comando, tente sempre dizer do mesmo jeito, mantendo o tom e a entonação. Isso ajuda o gato a associar o som à ação ou ao momento. E tem mais. Gatos também percebem quando você está irritado, mesmo que não esteja gritando. O tom mais seco, o ritmo mais rápido, a tensão na voz, tudo isso é captado por eles. E muitas vezes, a reação é se afastar ou se esconder. No fim das contas, o que você diz importa, mas o jeito como você diz é ainda mais importante. O tom certo pode transformar a relação entre vocês. Linguagem corporal humana. Quando a gente pensa em conversar com um gato, normalmente pensa em palavras. Mas o seu corpo também fala, e para ele, isso pode ser até mais importante do que o que você diz. Gatos são extremamente atentos aos movimentos. Um gesto brusco, uma aproximação rápida demais, ou até um olhar direto e insistente podem ser interpretados como ameaça. E isso pode afastar o gato, mesmo que sua intenção seja só fazer carinho. Por isso, a dica aqui é simples: desacelere. Se quiser se aproximar, vá devagar. Aproxime-se de lado, sem encarar de frente. Ficar na altura dele, ou até um pouco abaixo,
Ajuda a mostrar que você não representa perigo. E o mais importante, deixe que ele venha até você. Se o gato estiver confortável, ele vai se aproximar, cheirar, talvez até encostar. Se não estiver, respeite. Forçar contato só vai criar resistência. E lembra daquele piscar lento que falamos antes? Use isso a seu favor. Quando estiver perto do seu gato, pisque devagar. É um gesto simples, mas poderoso. Ele entende como um sinal de paz. No fim das contas, a sua linguagem corporal pode dizer eu te respeito muito antes de qualquer palavra. E para um gato, isso vale muito. Palavras que funcionam. Muita gente acha que gato não entende o que a gente fala. Mas a verdade é que eles aprendem sim, principalmente quando associam palavras a ações ou experiências. Se toda vez que você disser comida for na hora de servir a ração, ele vai entender. A chave aqui é repetição e consistência. Use sempre as mesmas palavras, com o mesmo tom e em situações parecidas. Mas é importante lembrar, gatos não obedecem por obrigação. Eles respondem quando confiam, quando estão confortáveis e quando aquilo faz sentido para eles. Então não espere que ele venha correndo só porque você chamou. Às vezes ele vai, às vezes não. E tudo bem. Outra dica: evite usar o nome do seu gato para brigar com ele. Se toda vez que você disser o nome dele for para repreender, ele vai começar a associar o próprio nome a algo negativo. Prefira usar o nome em momentos neutros ou positivos, como quando for oferecer carinho, chamar para brincar ou simplesmente conversar com ele de forma tranquila. Com o tempo, o seu gato vai entender o que certas palavras significam. E mais do que isso, ele vai entender o tom, o contexto, a intenção. Porque no fundo, conversar com o gato é menos sobre ensinar comandos e mais sobre construir uma relação. Respeito é a base. Nem sempre seu gato vai querer interagir, e isso precisa ser respeitado. Gatos são animais independentes. Eles escolhem quando querem contato, quando querem ficar sozinhos, quando querem brincar e quando não querem nada disso. Forçar uma interação, mesmo com boas intenções, pode gerar o efeito contrário: afastamento, desconfiança, até estresse. Às vezes, o melhor que você pode fazer é simplesmente estar por perto. Sentar no mesmo ambiente, deixar que ele se aproxime no tempo dele. Mostrar que você está disponível, mas sem invadir o espaço dele. Respeitar os limites do seu gato é uma forma poderosa de comunicação. É como dizer, eu te entendo, e não vou forçar nada. E isso, com o tempo, constrói confiança. A verdade é que conversar com o gato não é sobre ensinar comandos ou esperar respostas imediatas. É sobre criar uma relação baseada em observação, paciência e respeito mútuo. Quando você entende isso, tudo muda. A convivência fica mais leve, mais rica, mais verdadeira. E aí sim, vocês começam a falar a mesma língua. Então, da próxima vez que você olhar para o seu gato, lembre-se, ele conversa com você. Talvez não com palavras, mas com o corpo, os olhos, os sons e com silêncio também. Conversar com o gato é um exercício de atenção, respeito e presença. E quando essa conexão acontece, ela é única. Conte para a gente nos comentários. Como é a sua conversa com seu gato? Ele responde? Ele ignora? Ele te surpreende? Queremos saber. Se você gostou deste vídeo, aproveite para deixar um like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, tem um vídeo aqui no canal sobre 5 palavras que seu gato entende. É um complemento perfeito para este vídeo de hoje. Para assistir, é só clicar aqui ao lado. Você vai se surpreender com o quanto eles realmente compreendem.